Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje vai ser o versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João. João 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que eu vou fazer aqui? Eu vou estar lendo um artigo, que eu escrevi, lá, que está publicado no Guia Top Level. Vou colocar o link aí para vocês depois darem uma lida. Então eu vou estar lendo esse texto e comentando aí as partes aí que eu achar, que merecem aí uma explicação mais detalhada. Então nós vamos aí destrinchar esse versículo, analisando termo por termo, porque realmente o tema é complexo e introduz aí uns conceitos mais importantes aí, tanto no âmbito da filosofia quanto no âmbito da teologia e, por que não dizer, também no âmbito da ciência. Vamos lá. Então começamos aí o seguinte, analisando a primeira expressão aí do versículo, que é no princípio. No princípio. O que é o princípio? A que se refere esse princípio? No caso aqui, esse termo ele admite dois sentidos, O primeiro e mais popular, que a maioria das pessoas aceitam, que entendem de uma maneira mais fácil, é que esse princípio se refere a um momento determinado no passado em que o universo físico começou a existir. Não existia nada e naquele momento houve aquele princípio. E segundo a versão sustentada pela ciência moderna, esse evento teria ocorrido há cerca de 15 bilhões de anos, quando, a partir da grande explosão, Big Bang, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, o universo teve o seu princípio, no princípio. Esse é o primeiro sentido, e o mais popularmente aceito. E o segundo sentido, que eu acho que talvez poucos tenham pensado e é mais difícil de entender, mas que ao meu ver é mais apropriado e condizente com a própria natureza de Deus, do Criador, diz respeito não a um momento definido, não a um momento, mas sim a um período de tempo, que no caso aqui, esse período de tempo é a eternidade passada. Então, por quê? Porque é o seguinte, diante da dificuldade ou mesmo da incapacidade do intelecto humano em conceber a infinitude, porque realmente, quando fala em infinito, a gente fala no infinito, mas a gente não consegue imaginar o que é um infinito, seja essa infinitude temporal ou espacial. João indica um ponto de partida, sem contudo indicar um evento. A que evento, melhor dizendo, esse ponto de partida se refere? Ele não diz, olha, no princípio começou isso, no princípio aconteceu aquilo. Então ele não indica um momento, não indica nada. O que aconteceu naquele momento? Muitos intérpretes, muitos teólogos, estudiosos aí dos originais da Bíblia, afirmam que nesse caso aqui há uma referência ao primeiro versículo do livro de Gênesis, lá em Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que não é absolutamente fora de questão. Pode ser que ele esteja se referindo, porque já era um texto conhecido, quando João escreveu esse evangelho. Por outro lado, eu entendo que trata-se de situações diferentes. Qual a diferença que existe entre esse princípio aqui e o princípio lá do Gênesis 1:1? É porque lá no Gênesis há uma referência expressa ao momento da origem dos céus e da terra, que é o universo, os céus e a terra. A terra faz parte do universo, então a criação do universo.
Então lá existe, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já aqui não. Aqui não ocorre isso. Não está dizendo no princípio. Diz no princípio era o verbo. Era o verbo. Quer dizer, nesse princípio o verbo já era. Então não está falando de algo que começou naquele momento, mas de algo que já existia. Então, como falar em princípio, né? Eu espero que vocês estejam entendendo aí o ponto que eu quero levantar com essa visão aqui a que princípio se refere. Então, o objetivo do primeiro verso da Bíblia seria, portanto, né, no caso aqui, esse versículo de João 1:1, porque existe a Bíblia tradicional, que ela começa com o livro de Gênesis e termina com o livro de Apocalipse. E nesse intervalo tem todos aqueles livros, né, que eu não vou entrar em detalhes agora porque não é o nosso objetivo. Só que existe uma chamada Bíblia cronológica, em que fizeram aí, né, um levantamento, um estudo e colocaram os versos em ordem cronológica. Se a gente fosse ler a Bíblia em ordem cronológica, esse versículo de João 1:1 seria o primeiro versículo dessa Bíblia cronológica, porque aqui está falando da eternidade passada. No princípio era o verbo. Ok? Então, o objetivo do primeiro verso da Bíblia cronológica seria, portanto, o de apresentar o Criador em um de seus atributos, que é a eternidade. Ok? E aí vamos agora para a segunda palavra. No princípio era. Nós temos aqui o verbo ser, neste contexto. Que ser todo mundo sabe, né? Ser indica um estado. Então, no caso aqui, o verbo ser, o objetivo dele, o uso, não é o de indicar meramente um estado ou uma condição, né? O ser, ele é isso, no princípio era, mas sim indicar algo maior, que é a substância essencial e permanente do ente a que se refere, que é o Logos. No princípio era o verbo. E o próprio Deus, ainda já uma referência ao verbo ser, né? De uma forma indefinida, o próprio Deus se define como eu sou, em Gênesis 3,14. E o mesmo faz Jesus ao dizer que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, ao dizer eu sou, Deus se apresenta como algo indefinível. O verbo ser se coloca como elemento de indefinição acerca da natureza e da essência divina em qualquer aspecto que seja possível conceber. Então, baseando nisso, né, no princípio era o verbo, era como algo que você não diz, né? No princípio era. Como assim era? Já existia, já tinha, já estava lá. E aí a gente nunca vai conseguir entender exatamente, nós nunca vamos chegar ao pleno conhecimento da essência e dos atributos do ou da Logos. Preciso falar do, né? Mas se referindo à palavra, seria da. Então vamos lá, no princípio era o verbo, verbo. A palavra grega logos, usada por João, porque, só para esclarecer, embora seja algo que a maioria das pessoas já saibam, o Novo Testamento ele foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais comum, era como se fosse o inglês daquela época, né? Então, a palavra grega logos, que João usou aqui para dizer no princípio era o verbo, no princípio era o logos ou a logos, é geralmente traduzida como palavra ou verbo. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo, mas a mesma palavra grega que é logos. Essa palavra, tomada em seu significado literal, é problemático. Por quê?
Porque é o seguinte, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Agora, por que eu digo problemática? Porque como poderia uma palavra, que palavra seria essa? E como poderia uma mera palavra ter existência ao longo de uma eternidade passada? E como é que uma palavra pode ser Deus? Deus é uma palavra, a palavra é Deus. E como poderia tal palavra tornar-se humana, em particular um homem? Jesus Cristo. Porque na sequência aí do texto do capítulo 1, lá na frente diz: E o verbo se fez carne, uma referência a Jesus Cristo. Então, é uma coisa complicada, uma palavra que é Deus, né, e que se tornou humano, é complicado, assim, é uma coisa difícil de se entender. Mas, para que nós possamos, pelo menos, tentar entender corretamente, né, esse prólogo do Evangelho de João, e também para entender o Novo Testamento como um todo e a própria Bíblia, é necessário conhecer o sentido e o alcance do verdadeiro significado que João quis dar ao termo Logos. E é disso que nós vamos falar a partir de agora. Desde Heráclito de Éfeso, que foi um filósofo pré-socrático que viveu, né, entre os anos de 575 e 475 a.C., portanto muito antes de João, né, o Logos tinha um significado bem mais amplo e profundo, ao ponto de representar um conceito filosófico que podia ser traduzido como razão, significando tanto a capacidade de racionalização individual, como e principalmente um princípio cósmico de ordem e beleza. E nesse momento convém que a gente faça aí uma análise preliminar sobre o Logos e seu significado, tanto sob a ótica filosófica quanto teológica. E aí vamos lá, né? Literalmente, Logos, como já falei, né, significa palavra, verbo. Também pode significar discurso, enunciado, lógica, razão. É muito usado como estudo, né? Por exemplo, você pega biologia, logia, é relacionado com o estudo daquela especialidade. Muito utilizado aí nessas terminações, né? Então, lógica, razão, para citar apenas alguns significados. Heráclito foi o primeiro filósofo, pelo que se sabe, a dar ao Logos uma interpretação filosófica ou teológica. Porque Heráclito, de fato, pode ser considerado o primeiro filósofo ocidental, já que seus escritos foram talvez os primeiros a estabelecer um sistema coerente de pensamento, semelhante ao que atualmente chamamos de filosofia, né? Então, digamos que Heráclito foi o primeiro filósofo ocidental, muito antes de Platão, antes de Sócrates, Platão e Aristóteles. E apesar de apenas fragmentos de seus escritos terem sido preservados, porque a maioria dos quais, mediante citações em textos, ou seja, o que nós temos de Heráclito são fragmentos que foram preservados, e esses fragmentos são através de citações de textos, em textos de outros pensadores. Então nós sabemos que ele descreveu um elaborado sistema que aborda a onipresença da mudança. Onipresença da mudança significa a mudança presente em todos os lugares. Ele aborda a onipresença da mudança, a interação dinâmica dos opostos. O que significa isso? Aquele conceito de que o conhecimento dos opostos é o mesmo. A partir do momento que você conhece o oposto, você automaticamente conhece
O oposto, por exemplo, alegria e tristeza. Não se pode saber o que é alegria sem ter experimentado tristeza e vice-versa. E também, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Descreveu um elaborado sistema que aborda a onipresença da mudança, a interação dinâmica dos opostos e uma unidade profunda das coisas. Unidade profunda das coisas. Realmente, tudo que nós conhecemos são formados das mesmas partículas. Ou seja, há uma unidade. Vamos lá. O Logos parecia figurar fortemente em seu pensamento e ele o descreveu como um princípio universal subjacente mediante o qual todas as coisas vêm à existência, sendo compartilhado por todas elas como essência. Então, o Logos seria um princípio universal subjacente, seria essa ordem intrínseca de tudo, essa unidade que toda a matéria compartilha. Então, Heráclito usou o termo para designar o padrão de ordenação que é, ao mesmo tempo, escondido e reconhecível no fluxo do mundo, diferindo de predecessores, mais especificamente de Parmênides, que via a base da realidade apenas no imutável. Para algumas pessoas aí, a ordem estava naquilo que não se mudava, porque na visão desses filósofos, se algo estava em mudança é porque ainda não era perfeito e estava em mudança para atingir a sua perfeição. E uma vez que ela atingia a perfeição, ela não tinha por que mudar mais. Tanto é que esse atributo da imutabilidade é utilizado como um dos atributos do próprio Deus, porque ele é tão perfeito que ele não precisa mais mudar, então ele se tornou imutável. Só que Heráclito disse o contrário, que tudo está em mudança, que nada permanece o mesmo a cada momento que passa. Heráclito enfatizou o movimento e a mudança incessante da natureza. Ninguém pode pisar no mesmo rio duas vezes. Tanto o rio quanto o indivíduo mudaram nesse íntere. Naquele momento que você pisa ali naquele rio, aí quando você vai dar o segundo passo, automaticamente aquela água que está passando ali já não é a mesma. E também o seu corpo mudou. Células ali se perderam, células nasceram, células morreram, né? Então, naquele intervalo de tempo, tanto o rio mudou quanto a pessoa que pisou. No entanto, mesmo com essa mudança, né, algo inerente, a onipresença da mudança, ele observou que a mudança permanente não significa caos. Puro caos, como alguns imaginam. Olha, se tudo está mudando, então nada é previsível, tudo é um caos. Por quê? Porque, segundo ele, tudo está em constante mudança, mas conforme padrões, regras ou leis naturais. O Logos poderia ser concebido nesse sentido como a lei fundamental imanente da natureza. Porque quem aí estudou física e química, né, vai ver o seguinte: tudo que existe, quando a gente pega, por exemplo, a química, nós temos aí 92 elementos naturais. Todos esses elementos, eles são formados pelas mesmas partículas, que são os prótons, nêutrons e elétrons, pelo menos até agora que nós conhecemos. E é interessante que todos os elementos, eles são provenientes do elemento mais simples, que é o hidrogênio. Porque se você pega, por exemplo, dois átomos de hidrogênio, eles se fundem formando um átomo de hélio, que é o principal processo químico que ocorre nas estrelas. O Sol, ele é o que é, brilhando, com aquela forte luz e calor, fruto dessa fusão permanente de hidrogênio formando hélio. Ok? E aí, a partir do hélio, vão se formando os demais elementos até chegar no urânio, que é o elemento mais complexo, mas todos eles formados das mesmas partículas.
É o logos em ação. E apesar de Platão e Aristóteles terem feito pouco uso do termo, eles usaram pouco, né, esse termo logos, ambos, tanto Platão quanto Aristóteles, acreditavam que o mundo era capaz de ser conhecido através da razão, que é um dos significados do logos, razão humana, que corresponde ou participa da racionalidade do universo. Entre seus sucessores de Platão e Aristóteles, os estoicos fizeram da logos um conceito fundamental. Logos era o princípio de ordenação do universo. Alguns dos estoicos equiparavam os conceitos de Deus, natureza e logos, ou seja, Deus, a natureza e o logos eram a mesma coisa. E até hoje muita gente define Deus como sendo a natureza. A natureza é um reflexo de Deus. Deus está na natureza, Deus está em todos os lugares, Deus está mesclado em tudo, em toda a natureza. Muitas pessoas acreditam nisso hoje. Existem correntes de pensamento que identificam Deus com a própria natureza, que segue leis e padrões, correto? Então, os estoicos tinham essa visão de que Deus, a natureza e o logos eram a mesma coisa. Eles acreditavam em uma humanidade universal que era decorrente da origem comum a partir do logos. Eles falavam do logos como a razão seminal, através da qual todas as coisas passaram a ser, pelo qual todas as coisas foram definidas e para onde todas as coisas retornam, ou seja, tudo que era, tudo que é e tudo que será. Talvez a abordagem mais ampla do logos tenha sido realizada por Filon de Alexandria, que era um judeu helenístico que viveu na época de Cristo. Filon escreveu alegorias dos livros do Velho Testamento, da autoria de Moisés, interpretando-os à luz da filosofia grega. Há mais de 1.300 referências ao termo logos em seus escritos, sob variados sentidos. Particularmente notáveis são suas referências ao logos como a razão divina, em função da qual os seres humanos são racionais, ou seja, a nossa racionalidade ela é derivada da própria razão divina, ou da logos, aquilo que nós temos em comum com o Criador, que é compartilhar o logos, que é algo que está inerente em tudo que existe. E ao Filho primogênito de Deus. Embora não haja nenhuma evidência direta de que João tenha lido Filon, parece claro que os conceitos que ele articulou estavam consolidados na mente do evangelista quando ele escreveu o seu evangelho. Olha só, porque aqui no livro de João você vê claramente a conexão entre o logos e o filho. O logos e a razão humana, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí lá diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de quem? Do logos, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem quem? Sem o logos. E lá no final diz, e o verbo se fez carne, e o logos se fez carne e habitou entre nós. Isso é o que João diz no primeiro capítulo do seu evangelho, e muito parecido com o que pensava Filon de Alexandria, que foi esse judeu que viveu na época de Cristo. Então, a compreensão do logos por um leitor desapaixonado do prólogo do quarto evangelho da própria Bíblia pode ser resumido como segue. O logos o que é o logos? É o plano ou modelo do universo, a fonte da ordem no universo, a partir da qual todas as coisas vêm à existência e em função da qual tudo passará
no fluxo interminável do espaço e do tempo? O avanço do conhecimento científico vem demonstrando de forma cada vez mais nítida a existência do Logos, ou seja, a ordem intrínseca inerente à matéria e à energia, que são os elementos fundamentais que formam o universo. Toda matéria existente é formada pelas mesmas partículas que se organizam segundo leis naturais definidas e previsíveis. O conhecimento de tais leis, embora recente e ainda precário, é suficiente para comprovar e demonstrar o Logos como a essência, o ponto de partida e de chegada de tudo que existe, existiu ou que existirá. Então aí é o seguinte, vejam só. Aí eu quero falar, né, diretamente para as pessoas que são ateus, que atribuem esse universo ao resultado de interações aleatórias que se deram ao mero acaso. Tudo veio existir por conta própria e gerou isso que está. E aí onde eu digo o seguinte: nós temos um universo organizado. A tendência natural das coisas é irem da ordem para a desordem, não o contrário. A ordem é fruto das leis, que seria, no caso, a ação do Logos, ok? Então, não é um universo que é fruto de um caos, onde tudo acontece aleatoriamente, sem explicação, mas segundo regras, segundo leis, e essas leis aí são claro atributo de uma inteligência que age por trás de tudo e faz com que as coisas sejam como são, ok? Então é muito difícil a gente negar a existência dessa inteligência. Por mais que a gente tente, a gente está vendo cientificamente sendo comprovado que tudo tende para a desordem, princípio da entropia, que é um princípio científico, ok? Então não é mera questão de você atribuir conceitos filosóficos ou conceitos teológicos à natureza e que a isso não se aplica, porque na verdade se aplica sim. Então vamos dando sequência para a gente finalizar. Então, em síntese, o evangelista João objetivou neste verso basicamente informar que houve um período infinito de tempo anterior à existência do universo, tal qual conhecemos, durante o qual o Logos, que é a essência do Criador, o próprio Deus, a sabedoria suprema, se fazia presente e mesclado no tecido do espaço-tempo, assim como ocorre no momento presente e continuará a ocorrer na eternidade futura. Porque lá diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse princípio era o Verbo. A compreensão dessa realidade, no entanto, está fora do limite da nossa capacidade enquanto seres materiais, que estamos sujeitos, portanto, às limitações impostas pela matéria. Mesmo estando presos ao mundo físico, entretanto, é possível que haja uma percepção, mesmo que tênue, fraca, da realidade energética e espiritual do universo. Dá para a gente perceber isso, e tem pessoas que percebem isso, né? A gente percebe que a gente está num universo governado por uma realidade energética e que é uma realidade espiritual. Porque o que é um espírito? O espírito é um ser consciente desprovido de matéria. Isso é perfeitamente possível. É um ser exclusivamente energético, que tem consciência.
ok? E aí nós temos que falar que tudo isso é decorrente de um processo de amadurecimento. Quanto mais nós nos amadurecemos em termos de conhecimento, em termos de, digamos assim, de consciência, que nós podemos chamar de um amadurecimento espiritual. Então esse processo de amadurecimento espiritual, ele será mais rápido, mais lento ou até mesmo inexistente na medida em que formos nos tornando capazes de ver além da realidade material na qual estamos inseridos. Então, a gente não pode ficar pegado só à questão material, a gente tem que começar a ver além disso, a gente tem que começar a ver a realidade energética que está por trás de tudo isso e entender e perceber que está tudo energeticamente conectado. E essa conexão energética se dá através do Logos, que está presente no tecido espaço-tempo, inerente ali, ligando tudo, uma coisa com a outra. Ok? A física quântica está demonstrando isso. O Logos se fez matéria e fez com que a matéria evoluísse de sua brutalidade, adquirindo vida, consciência e, por fim, a capacidade de adquirir a mesma natureza espiritual que lhe deu origem, tornando-se semelhante a si mesmo. Isso é muito profundo. O que nós estamos dizendo aqui é que a própria Logos se fez matéria bruta, e fez com que essa matéria evoluísse a partir da sua brutalidade, da sua total inércia, digamos assim, né? Da sua total seu total estado de brutalidade, de incapacidade de gerar qualquer coisa a partir de si mesma. E essa matéria bruta, ela adquiriu vida. Quem estudar a biologia vai ver que as moléculas orgânicas surgiram a partir de matéria mineral, né? Átomos de carbono, átomos de hidrogênio, oxigênio, etc. A matéria bruta adquiriu vida. Com a evolução, ela adquiriu consciência e, por fim, adquiriu a mesma natureza espiritual que lhe deu origem, ou seja, o próprio Logos se fez presente a partir da matéria bruta, ele evoluiu para uma consciência espiritual semelhante a si mesmo, ao próprio Criador. O Logos se fez carne. Então é realmente algo a se pensar. E aí eu quero agora, para finalizar, citar um texto aí do livro da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 13:12, onde ele diz: porque agora vemos como por espelho, em enigma, a gente não consegue entender, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como sou plenamente conhecido. Então a gente aqui, nós estamos num estágio em que nós estamos em uma fase de conhecer em parte. E à medida que nós vamos conhecendo cada vez mais, a gente vai tomando consciência do todo, a gente vai evoluindo espiritualmente. Aí nós estamos chegando ao pleno conhecimento, que nós chegaremos inevitavelmente um dia, todos nós. Porque a matéria foi feita para evoluir da sua brutalidade para a espiritualidade. Bom, pessoal, o que nós acabamos de dizer até o momento, né, é apenas uma abordagem preliminar e resumida sobre o Logos, que é o mais complexo e abrangente e inesgotável objeto de estudo e reflexão ao qual a razão pode se lançar. E em função disso, né, posteriormente, nós vamos retomar a esse tema, vamos adicionar reflexões complementares, visando dar ao tema
o conteúdo compatível com a sua grandeza e, por que não dizer, infinitude. É isso aí.